Olá, aqui é Carlos Pereira da Advocacia Leilões, advogado especialista em leilão de imóveis. Nesse vídeo eu vou te explicar como funcionam os leilões extrajudiciais. Esse tipo de leilão é muito procurado por investidores e também por pessoas que querem comprar a sua casa própria. Esse tipo de leilão ele é realizado por bancos, geralmente a Caixa Econômica Federal, o Bradesco, como pode também ser realizado por empresas. Tá? Quando se fala em leilão extrajudicial, significa leilões de imóveis realizados fora da justiça. Então, logicamente, o procedimento é mais simplificado, o que não significa que o custo vai ser menor, porque os leilões extrajudiciais eles não são tão vantajosos financeiramente, ou seja, não são tão lucrativos como os leilões judiciais. E você vai ver aqui algumas vantagens e desvantagens desse tipo de leilão, ok? Então eu vou te explicar como funcionam os leilões extrajudiciais. Caso você tenha interesse em participar desse tipo de leilão, você vai saber os procedimentos, como fazer isso e as vantagens e desvantagens desse tipo de leilão. Uma das vantagens dos leilões extrajudiciais é que são mais simplificados e há a possibilidade de financiamento quando são realizados por bancos. E é muito comum isso, o banco realizar leilões extrajudiciais e financiar. Então, para quem não tem muito recurso, não tem dinheiro, então você pode arrematar esse tipo de leilão e financiar. Geralmente o banco financia, o próprio banco que está realizando o leilão. Você vai antes, faz o seu cadastro e você já tem uma pré-aprovação lá do seu cadastro, do seu crédito, e com isso você pode participar do leilão. Por exemplo, o Banco Bradesco faz um leilão, geralmente ele faz leilão quase todo dia, toda semana tem leilão do Bradesco, e ele faz lá 120 apartamentos indo a leilão. Então você procura o Bradesco, se cadastra, né, fala, eu preciso de um financiamento para poder participar desse leilão e eu tenho interesse no imóvel tal, e ali então ele vai, de acordo com a sua renda, fazer um levantamento. Se a documentação estiver tudo ok, você vai ser fixado um crédito que você pode, considerando a sua renda, um crédito que você pode então obter junto ao banco para participar do leilão. E lá então você vai dar os lances, tá? Muita gente consegue arrematar bons apartamentos com bons preços, tá? Então depende muito, lógico, da região, a localidade, sempre haverá concorrência. Os leilões extrajudiciais, eles são mais concorridos do que os leilões judiciais, porque as pessoas geralmente têm medo de participar dos leilões judiciais, que são mais lucrativos, e participam dos leilões extrajudiciais, que entendem que são mais simples, os procedimentos são mais simplificados. Ok? Então a concorrência com certeza será maior. Então você vai pegar imóveis com valor abaixo de mercado, mas talvez não tão assim, vantajosos como os leilões judiciais que a gente participa e consegue arrematar com valor muito bom. Ok? Então, uma das vantagens desse tipo de leilão é que você pode pegar financiamento. Ok? Então, você pode ter lá o seu crédito aprovado junto ao banco que vai ou que está realizando o leilão. Os bancos geralmente garantem a devolução integral do valor pago em caso de evicção, ou seja, em caso de perda futura do imóvel arrematado, desde que essa garantia esteja expressa no edital do leilão. O edital do leilão é a regra do leilão, você tem que ler o edital do leilão. E se lá constar que o banco responde pela evicção é qualquer problema que surja depois da arrematação que leve à perda do imóvel. Ok? Qualquer problema. Então, quando o banco se responsabiliza pela evicção, significa que se algum problema ocorrer depois da arrematação que leve ao cancelamento do leilão ou a perda do objeto, a perda do imóvel por algum outro motivo, o banco devolve o dinheiro corrigido geralmente pela poupança. Então, leia no edital do leilão se essa responsabilidade o banco está assumindo, ok? Eu aconselho você a arrematar quando essa observação, quando essa garantia estiver constando no edital do leilão. A desvantagem dos leilões extrajudiciais é que são bem menos lucrativos do que os leilões judiciais, em razão da simplicidade no procedimento, o que provoca maior concorrência.
além da avaliação do imóvel ser praticamente o valor real de mercado. Então, é o que eu falei, no leilão extrajudicial, a concorrência é maior, porque os procedimentos são mais simples, né? São bem mais simples. E também, nos leilões extrajudiciais, em razão dessa simplicidade, né? Eles são menos lucrativos também. Existe a avaliação que é feita do imóvel. Geralmente, essa avaliação, ela é quase, às vezes, perto do valor de mercado, às vezes um pouco abaixo. Tá? Mas geralmente ela vai a leilão com valor menor do que a avaliação. Então, de toda forma, o normal é que se arremate o imóvel com valor abaixo do valor de mercado. Agora, há casos, você vai ver isso, né, se já não viu, que a concorrência é tanta, a disputa é tanta pelo imóvel, a pessoa quer aquele imóvel de qualquer jeito, e a concorrência leva o preço do imóvel acima do valor de mercado. Eu já vi vários casos. O imóvel, o valor de mercado dele é 300 mil. É arrematado por 320, por 350 mil reais, porque a briga em cima daquele imóvel, a pessoa está disposta a pagar mais porque ela quer aquele imóvel. Ou é a família da pessoa, né, do devedor, que quer manter o imóvel na família, ou uma pessoa que sonha com aquele imóvel naquela localidade. Então, essas pessoas estão dispostas a pagar um valor maior. É por isso que os preços são mais elevados quando a concorrência é maior. E você vai ver que em vários imóveis isso ocorre, né? Vários leilões isso vai ocorrer. E muita gente arremata também esse tipo de leilão para moradia, para morar no imóvel. Então a pessoa está escolhendo o local, né, o prédio, ou a localização ali, as proximidades, metrô e tal. Então ela está disposta a pagar mais. É diferente do investidor. O investidor ele tem que pagar menos de toda forma para poder lucrar. Então quando há uma concorrência entre investidor e pessoas interessadas para moradia, o investidor não leva, né? Não tem como levar, porque aquela pessoa que está disposta a comprar para morar, ela vai pagar mais. Ela está disposta a pagar mais, ok? Nos leilões extrajudiciais, sempre haverá a figura do leiloeiro. Consequentemente, o arrematante sempre terá que pagar a comissão do leiloeiro de 5%. Então, todo leilão extrajudicial é levado, na verdade, ele é gerenciado, ele é feito, realizado por um leiloeiro oficial. E por lei, ele tem direito a 5% do valor da arrematação. Então, sempre que você arrematar um imóvel em leilão extrajudicial, você já tem que contabilizar mais 5% da arrematação. Tá? Então, o imóvel lá é 100 mil reais, tem mais 5%. Tá? Mais 5 mil reais que você vai pagar para o leiloeiro na data, no dia do leilão. Então você paga o valor da arrematação mais o valor do leiloeiro. Se você tiver crédito no banco, então pelo valor, ligeiramente você paga o leiloeiro e paga o imóvel com o crédito que você conseguiu no banco e você vai financiar. Apesar do procedimento mais simples dos leilões extrajudiciais, é indispensável ler atentamente o edital do leilão para tomar conhecimento de todas as condições do leilão e evitar surpresas desagradáveis depois. Não tenha dúvida disso. Como eu falei, o edital é a regra do leilão. Sempre existe um edital de leilão. Todo leilão tem um edital de leilão. E você tem que olhar para saber exatamente o que você vai estar comprando ou arrematando caso você seja vencedor ali nos lances. E ali vão estar todas as condições, as restrições, os ônus, vão estar todos ali escritos no edital do leilão, para que você não tenha surpresa, né? Não saia arrematando aquilo que de repente tem alguma cláusula, alguma responsabilidade a cargo do arrematante que você não saiba. Isso tem que estar no edital do leilão. O que não estiver no edital do leilão, você não se responsabiliza. Tá? Então, sendo o edital a regra do leilão, é por ali que você vai seguir. O que está escrito ali é o que vai valer. Se alguma coisa ocorrer fora dali, né, você não se obriga, não se responsabiliza por nada. Ok? Então, o edital é a regra do leilão e você tem que ler. É necessário também pesquisar a existência de eventuais dívidas sobre o imóvel, especialmente dívidas de condomínio e IPTU. Logicamente, se você vai participar do leilão, e lá no edital vai estar escrito de quem será a responsabilidade pelo pagamento de dívidas, né, no caso de dívidas que pesem sobre o imóvel, geralmente dívidas de condomínio, quando se trata de apartamento, né, de local de condomínio, ou dívidas de IPTU. Sempre você tem que levantar junto à prefeitura, junto ao condomínio, quais são as dívidas pendentes. E ler no edital quem é que se responsabiliza pelo pagamento dessas dívidas. Ao contrário do que ocorre nos leilões judiciais,
Nos leilões extrajudiciais, o arrematante precisará ajuizar a ação para desocupar o imóvel. Sim, vai ter que ajuizar a ação. No leilão judicial não precisa, porque já está na justiça e o juiz manda desocupar o imóvel. No caso dos leilões extrajudiciais, que é uma outra desvantagem, você vai ter que contratar um advogado. Se a pessoa não sair amigavelmente, você pode tentar fazer um acordo com a pessoa que está morando no imóvel, né, que está ocupando o imóvel, para que ela saia voluntariamente. E se isso não for possível, você vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse, de emissão da posse, contratar o advogado e depois de registrado, né, a escritura, registra a escritura, se torna dono, aí você entra com uma ação para desocupar o imóvel. Então, existe mais esse custo aí, varia de advogado para advogado. Por fim, ou seja, arrematado o imóvel, será lavrada a escritura pública de venda e compra, geralmente no prazo de 30 dias, que deverá ser levada a registro com as despesas por conta do arrematante. Então, você arrematou o imóvel, é feita uma escritura pública, geralmente o banco leva em torno de 30 dias, e é registrada essa escritura pública. Ok? Registrada essa escritura pública, as despesas correm por conta do arrematante. Se você financiou, né, esse imóvel, o banco então vai ficar com essa garantia até o término do pagamento. Geralmente esse imóvel é transferido para você e fica como garantia do seu contrato de financiamento. E por fim, os leilões extrajudiciais são realizados de acordo com as condições estabelecidas no edital do leilão, não havendo procedimento definido em lei, pois trata-se de leilões particulares não regulamentados por lei. Como se trata de leilão extrajudicial, quer dizer, leilão particular, quem estiver levando o imóvel ao leilão coloca as regras. E as regras vão estar no edital e você concorda ou não com as regras. Se concordar, você pode participar. Se não concordar, você não participa do leilão. Então, não existe aquelas regras todas que existem nos leilões judiciais, ok? Mas você procurar bem, você vai encontrar muitos leilões extrajudiciais muito lucrativos, bastante interessantes, mas não há nenhuma formalidade que possa falar, poxa, eu vou me prejudicar. Não, os cuidados que você tem que tomar são esses cuidados que eu falei aqui, ok? Tomando esses cuidados, nenhum problema para você arrematar, tanto para investimento quanto também para moradia, ok? Um grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos.